A disputa entre os poderes e a PEC, que altera as regras do STF, são temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a guerra voltou aí entre o Congresso e o STF, né? A PEC aprovada pelo Senado retomou aí a discussão sobre as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte. Essas decisões individuais, doutor Quioche, são mesmo prejudiciais ao processo judiciário e o STF aí quer julgar a inconstitucionalidade dessa PEC. O Senado foi até modesto, né? Porque ele acabou desidratando a PEC original, só voltou essa parte que você está falando, que é a proibição de decisões monocráticas contra texto normativo ou texto de lei, né? Porque o ministro que integra o Supremo Tribunal Federal, ele não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o Pleno, composto por 11 ministros. Então, cada ministro está comportando como se fosse dono do poder. Isso está errado. Agora, o que essa PEC fez, na verdade, vem fortalecer o Poder Judiciário, vem fortalecer o Supremo Tribunal Federal, evitando que decisões individuais e conflitantes continuem sendo proferidas. Então, está prestigiando o princípio da colegialidade. Aliás, existe uma norma expressa no artigo 97 da Constituição Federal que nenhum órgão fracionário de qualquer tribunal pode pronunciar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo baixado pelos poderes públicos. Então, isso está escrito. Entretanto, um ministro, isoladamente, ele pode dizer essa lei não se aplica porque é inconstitucional. Aquela lei, no meu entender, é constitucional, pode valer. Então, foi o que aconteceu. No apagar das luzes, o ministro Ricardo Lewandowski nos presenteou com uma decisão monocrática, julgando constitucional a nova lei da estatal, que alterou aquela lei promulgada no governo Michel Temer, que exigia uma quarentena de 36 meses para que um político filiado a um partido, um ex-ministro, ex-secretário, pudesse assumir cargos diretivos nas estatais. Então, a lei diz que agora é 30 meses de quarentena. Então, foi assim que o Aloysio Mercadante foi guindado à posição de presidente do BNDES. Quer dizer, saiu do ministério e foi direto para a estatal. Isso é muito ruim, porque ele substitui o quadro técnico das estatais por quadros políticos fisiológicos, não é? Então, está, na verdade, com um sinal indicativo de segundo petrolão lá na Petrobras. Agora, ontem, o governo Lula comandou uma Assembleia Geral da Petrobras, modificando o estatuto que estava de acordo com a antiga lei das estatais, exigindo a quarentena de 36 meses. Então, foi aprovado por 58 votos, por maioria, portanto, se bem que o governo sozinho tem 51%, mas o Tribunal de Contas da União deu uma liminar suspendendo a aplicação do novo estatuto. Doutor Quioche, a gente viu aí essa aprovação da PEC, que altera as regras do Supremo, ela foi vista aí como uma resposta dos parlamentares às últimas decisões do STF, né, como o marco temporal que a gente discutiu aqui, a descriminalização da maconha, que seriam decisões aí do Congresso. É um poder atropelando o outro. É disso que se trata essa disputa de narrativas entre parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal, doutor Quioche? Sem dúvida, Vivi. E não tem nada de revanchismo nisso daí. Está, na verdade, preservando o princípio de independência e harmonia dos poderes. A decisão monocrática, por si só, não é um mal. No período de recesso do judiciário,
É evidente que quem está de plantão normalmente é o presidente da Suprema Corte, ele tem que dar decisão. Então, o que é ruim é transformar a decisão monocrática como uma atividade rotineira do tribunal. Agora, eles se defendem dizendo que existe um congestionamento muito grande na pauta do Supremo Tribunal Federal. É verdade. Só que exatamente decisões políticas adentrando no campo reservado ao Parlamento Nacional é que acaba congestionando a pauta. E mais, quando o Supremo Tribunal Federal quer, ele julga em poucos dias qualquer questão constitucional. Quando não quer, ele dá uma decisão monocrática e senta em cima. Aquele que acabou com o subteto dos desembargadores, e que ficou equiparado a subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, tem uma liminar de quase 20 anos atrás, entendeu? Decisão monocrática. Não apreciaram o mérito até agora, entendeu? Então, e assim vai indo, né? Quer dizer, um monte de decisões monocráticas atrapalhando, atritando com a harmonia dos poderes, eles continuam de pé. Então, o que o Senado fez foi restabelecer os limites de atuação de cada poder. Não é possível que um ministro só invalide, assim, a jato, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, representando a vontade média da população votante. Doutor Quiochi, mas a resposta aí dos ministros a essa PEC foi a pior possível, né? A medida foi considerada um retrocesso, ameaça, intimidação. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, disse que não se pode brincar de fazer PEC. Parece que a rixa aí não vai acabar, né, doutor Quiochi? O senador Rodrigo Pacheco disse que vai analisar já o ano que vem a proposta que limita aí o mandato dos ministros do Supremo. Quem vai vencer esse cabo de guerra aí, doutor Quiochi? Pois é. Agora, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é o poder que fala por último em matéria constitucional. Certo ou errado, o Supremo falou, está falado. Agora, só que é um poder que age provocadamente. Infelizmente, no Brasil, existem deputados e senadores que provocam a atuação do Supremo Tribunal Federal. Parece que é um jogo combinado. Né? Deixa eles legislarem, depois você entra com a DIN aqui que eu declaro a inconstitucionalidade. Então, nós estamos caminhando perigosamente por esse caminho. Então, assim que a Câmara aprovar e a PEC for promulgada, eu tenho certeza que alguém vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal poderá decretar a sua inconstitucionalidade a verificar pelas reações do ministro Gilmar Mendes, que chamou de emenda casuística. O presidente da Corte disse que PECs da espécie não contribuem para a institucionalização do país, entendeu? E aí provocou uma reação igualmente emocionante do presidente do Senado, dizendo que o Parlamento Nacional não vai aceitar essas provocações do Judiciário. Doutor, que eu acho o próximo ministro aí do Supremo deve ser aí o Flávio Dino, que já está correndo os gabinetes do Senado atrás de votos para a sabatina. Passa o nome do Dino no Senado, o que esperar aí da atuação do atual ministro da Justiça? Se prevalecesse a independência dos poderes, não deveria passar, porque o Flávio Dino, ele, na verdade, ele torpedeou o parlamento na questão do CPMI, sonegou os vídeos requisitados de 193 câmaras filmando, ele só mandou meia dúzia de câmaras, assim mesmo com imagens apagadas, né? Então, o Senado fez uma nova requisição, ele simplesmente engavetou, quer dizer, ele incorreu em crime de responsabilidade. Então, com esse passado, o Senado não deveria referendar o nome dele, né? Mas, em jogo político, tudo é possível. E o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é um bom nome, doutor Quiochi? Não estava na lista tríplice?
Eu acho que isso daí não tem muita controvérsia, né? Mas acho que vai ser mais tranquilo, né? Sem dúvida. Doutor Cacho, mudando aí de assunto, a gente fala, e o último temporal aqui em São Paulo deixou muita gente sem luz, mais de 100 horas sem energia elétrica, o trabalho lento da Enel para restabelecer energia pelas cidades da região metropolitana foi muito criticado e o modelo de privatização da empresa foi colocado em xeque, principalmente agora que o governador Tarcísio pensa em privatizar a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Privatizar bens essenciais, doutor Quioche, como luz e água, é prejudicial para a população? Sem dúvida. Atividades essenciais do Estado não pode ficar na mão de particular. O Estado, ainda que à custa de endividamento, ele tem que manter essas estatais para a implementação do serviço público essencial à população. Quer dizer, não tem sentido. Você veja o exemplo da Enel, não é? No tempo da Eletropaulo e outra companhia, isso não acontecia, não é? Agora, a Enel levou mais de 15 dias para restabelecer a energia em toda São Grande São Paulo, entendeu? Adotou um critério seletivo, né? Os bairros, zonas nobres, foram restabelecidos no mesmo dia. Agora, a periferia ficou lá para o fim, não é? Eu não seria uma surpresa se até hoje eles estivessem removendo árvores caídas, né? E o trânsito ficou caótico, Sim. ruas interditadas, árvores caídas, quer dizer, não. Aí o problema é mais da prefeitura do que da Enel. A prefeitura, que tem um corpo gigantesco de servidores públicos, ah, no setor de parques, árvores, etc., devia estar monitorando, não é? 80% daquelas árvores que caíram é que a raiz estava sendo comida pelo cupim, entendeu? E depois, até um leigo sabe que o tronco da árvore tem uma dimensão e a copa da árvore tem uma dimensão totalmente desproporcional. Uma árvore plantada numa calçada, os galhos vão até a outra calçada. Então, eles têm que dimensionar o tamanho da copa ao tamanho do tronco, né? Senão é evidente que vai cair. Não estão fazendo isso. Doutor Quioche, a gente viu muita coisa errada mesmo nesse episódio da falta de luz em São Paulo. Que lição a gente pode tirar de tudo isso? Falta fiscalizar os serviços prestados para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana? Eu acho que sim, né? Então, tem que haver uma união dos órgãos, né? Da corregedoria, dos tribunais de conta, para melhor fiscalizar, dando um efeito preventivo para que essas ocorrências não voltem a surgir de novo, né? Porque esse apagão causou um prejuízo bilionário, né, ao setor empresarial, né? Quem tinha carne, verduras estocadas nas geladeiras, nos freezer, perderam tudo. Aquelas padarias que têm o forno movido a eletricidade também ficaram sem poder produzir. Isso sem contar as empresas em geral que ficaram sem a rede de computador. Hoje em dia, sem rede de computador, você não produz 100%, entendeu? Os tribunais foram prejudicados, os prazos têm que ser devolvidos, né? Doutor Quioche, eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Nosso tempo se esgotou, mas com certeza vamos falar aí muito sobre privatização da Sabesp, que o governador Tarcísio diz que não abre mão aí de conversar, que foi eleito para discutir isso mesmo. Até lá. Até a próxima. Até mais, doutor Quioche. Esse foi o doutor Quioche Arada, jurista e presidente do IBEDAFT, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais.